Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião do Grupo Neurotrauma MG. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos e que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. O tema de hoje é a aplicação da IA na pesquisa científica em neurocirurgia. Revolução tecnológica ou caos anunciado? Como palestrante, teremos o Dr. Robson Amorim. O Dr. Robson é supervisor do Programa de Residência em Neurocirurgia do Hospital Universitário Getúlio Vargas e presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Como moderadores, teremos o Dr. Renato Ortolani de Castro e o Dr. Thales Henrique Caixeta. O Dr. Renato é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista e coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Alzira Velamo. O Dr. Thales é médico neurocirurgião e membro titular da SBN, membro ativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, mestre em biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia e neurocirurgião nos hospitais Imaculada Conceição e Hospital Veracruz. Desse modo, gostaria de convidar a doutora Kélia para iniciarmos nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Muito obrigada, Richard, pela introdução. Hoje é um dia muito especial, né? Nós comemoramos o Dia do Neurocirurgião e nada mais apropriado do que a presença de três colegas que nos representam muito bem. O nosso presidente, Robson Amorim, que é uma máquina de estudos e de trabalho, o Renato Ortolani e o Dr. Thales Caixeta. Existem algumas características que são comuns aos três. É impossível, e aí eu vou repetir novamente, é impossível a gente conversar ou encontrar com o Robson, ou com o Renato, ou com o Thales sem aprender alguma coisa. Todas as vezes que eu encontro um dos três, eu aprendo algo e algo que muda a minha vida para melhor, me melhora, me torna melhor enquanto neurocirurgiã, enquanto pessoa. Porque são três pessoas que não tomam o conhecimento apenas para si, mas que entendem que o conhecimento ele é feito para ser compartilhado. E é uma característica dos três, assim. Então, é um tema muito, muito importante que o neurocirurgião precisa cada dia mais se inteirar. E são três pessoas que entendem muito do assunto e esse tema em específico de pesquisa é algo que é um dos lemas de vida, assim, dos propósitos de vida do Dr. Robson, e tenho certeza que será uma reunião extremamente proveitosa para todos nós. Não dá mais para a gente resumir a inteligência artificial ao chat GPT. Isso é um detalhe, uma faceta da inteligência artificial. Então, desejo a todos uma ótima reunião e agradeço assim de coração a presença dos três. Sabemos que o tempo de vocês é muito precioso e vocês são sempre muito gentis e nos ajudam muito. Então, um grande abraço a todos. Fiquem à vontade. Presidente, está com você. E obrigado, Kélia. Você, como sempre, maravilhosa. Muito obrigado pelas palavras. Eu, eu fico muito feliz, né, de, de transparecer isso que você fala, sabe? Muito obrigado mesmo, sim. E eu acredito que tanto o Thales quanto o Renato sentem a mesma coisa. Bom, pessoal, a gente vai falar, isso não faz muito tempo que a gente teve essa reunião, mas tem várias pessoas que não viram e que têm oportunidade agora, e a gente vai também discutir, né, mais, né, junto com o Thales aí, também o Renato. A ideia aqui é a gente sensibilizar, né, todos a, a saber utilizar da melhor forma possível a inteligência artificial a seu favor, assim, né? Em vários sentidos, aqui nessa aula saber como utilizá-la para fazer pesquisa, para otimizar seu tempo na pesquisa científica, que é algo que eu advogo. Acho que nós, neurocirurgiões, a gente precisa saber fazer pesquisa de qualidade. Eu sempre prego isso desde os alunos da graduação, que tem que saber, desde a residência, desde os residentes de neurocirurgia, que tem que aprender. Porque
a pesquisa ela transforma. E o que a gente observa é uma associação de locais onde se produzem muito e onde a saúde, o desenvolvimento, infraestrutura é melhor, ok? Eu estou aqui em Manaus, minha formação toda fiz faculdade aqui, fui para São Paulo, fiz minha residência e toda a minha trajetória acadêmica em São Paulo e voltei para Manaus. Aqui eu vi a necessidade da gente espalhar essa, essa coisa que a gente gosta tanto, né, que é de pesquisa, e a gente observa que, na verdade, todos gostam. Assim, muito difícil você falar, você não gosta de fazer pesquisa, todo mundo gosta de fazer pesquisa. Só que quando a gente não tem muito acesso, né, ao tutor, às informações adequadas, a gente acaba deixando para lá, deixando de lado. E, eventualmente, a gente se pega naquela situação, putz, se eu for cientista produzindo artigo, eu não vou ser um bom neurocirurgião, não vou ter uma boa mão. Isso é, isso é falso, né? E, e o bom é perceber que cada vez mais a gente vê os neurocirurgiões brasileiros que têm uma capacidade tão grande do ponto de vista técnico. Posso citar inúmeros aqui neurocirurgiões brasileiros que dão show aí, e, e que a parte acadêmica ela é fundamental para o nosso crescimento também, não só como indivíduo, mas como coletivo. Tá bom? E as ferramentas de inteligência artificial, elas vieram para nos ajudar. Elas não vão fazer o trabalho para a gente, elas vão nos ajudar. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar aqui. Nosso objetivo é sensibilizar a utilização das ferramentas para ajudar no desenvolvimento dos projetos de pesquisa e na escrita científica em neurocirurgia. O Congresso Brasileiro de Neurocirurgia está chegando, foi adiado, né? A gente tem mais uma semana para envio de resumos para o Congresso. Olha, foram muitos resumos enviados. Vai precisar de uma inteligência artificial para selecionar os artigos científicos. Tem mais de 350 artigos enviados já, então, já sei que não enviou, tem a chance de enviar. Aí mais uma semaninha. E onde que a inteligência artificial vai ajudar nesse processo? A vida está cada vez mais corrida, a gente não consegue ter tempo para respirar praticamente. A nossa vida, ela acaba passando muito rápido. A gente tem muitas distrações. Então, a rede social, os rios, então tudo isso são motivos de distrações, o que faz você perder muito seu tempo. Você já não tem tempo, você acaba perdendo muito tempo, principalmente em redes sociais e usando as redes sociais de forma indevida. Isso é normal, né? Chega lá quando vê, putz, passaram 10, 20 minutos, você está lá naquele transe, né? Além disso, existe uma dificuldade inerente em nós que fizemos medicina, de fazer uma escrita boa. Então, a inteligência ela ajuda nisso, né, na melhorar a nossa capacidade de escrever, ainda mais quando nós sabemos que a ciência ela é feita, em uma sua grande parte, em inglês. Então, isso é uma limitação nossa. Dificuldade na coleta de dados. A gente sabe também que isso daí é um outro problema nosso. A gente muitas vezes não tem um ambiente adequado para a coleta de dados, porque é muito trabalho, é muita parte assistencial. Mesmo naqueles hospitais onde você tem prontuário eletrônico, tem que preencher um monte de dados que às vezes não se encaixam, por exemplo, dentro de uma pesquisa. E quando você vai juntar esses dados não estão adequadamente sistematizados. Então, pode ser feita uma melhoria, né, com o uso das ferramentas de machine learning, inteligência artificial para a coleta de dados. E um outro calcanhar de Aquiles também nosso é a dificuldade com a estatística, a bioestatística. A gente como pessoas que estão dentro de uma revolução que está acontecendo, a gente precisa saber lidar com o maior número possível de informações. E sem saber
sobre estatística básica, pelo menos, a gente fica perdido, ok? Então, a inteligência ajuda nesse contexto também. Esse termo inteligência artificial foi inicialmente cunhado em 1956 por John McCarthy, e ele abrange aí várias nomenclaturas, né, que estão dentro. Seria aprendizado de máquina, machine learning, linguagem natural, de processamento natural, deep learning, que é aprendizagem profunda. E todas essas inteligências, elas são derivadas de um sistema de computação. É por isso que ela é chamada inteligência artificial. E dependendo do algoritmo que você utiliza, e dependendo das camadas que se utilizam, você vai ter diferentes nomenclaturas, ok? E isso não é, claro que não é só isso, você tem uma série de outras análises que podem ser feitas também utilizando a inteligência artificial, e com o advento de processadores cada vez mais rápidos, capacidade de processar dados cada vez mais rápidos, a gente vê aí, de fato, aí uma nova era passando na frente dos nossos olhos, né? Na pesquisa clínica, a inteligência artificial já é utilizada, já está sendo utilizada e pode ser utilizada para predição de desfechos, para imagem, análise de imagens. Então a gente tem isso, já tem vários exemplos que a gente pode citar aí de processadores que fazem análise de dados, de análise de imagem, e a gente vê que cada dia que passa, né, se eu falar que hoje a gente tem que a gente não foi ultrapassado ainda, daqui a, sei lá, um mês pode ser ultrapassado em determinada análise de imagem. A análise de imagem já está crescendo de fato de forma muito rápida. E além disso, ela também, e aí é um negócio fantástico, né? Porque se a gente pensar que cada ser humano é uma entidade, nós não somos um grupo, nós somos uma entidade que um indivíduo que tem suas idiosincrasias, você tem toda uma biologia que é diferente de uma sua pessoa da mesma espécie, e que você tem expressões proteicas, gênicas diferentes das pessoas da sua espécie, dependendo do espaço onde você está. E quando a gente pensa que podem existir tratamentos otimizados para você, é um outro patamar, né? Claro que isso ainda está em um crescendo, mas a expectativa é que cada vez mais a gente ouça falar em medicina personalizada. É que alguns exemplos eu tive a sorte de quando eu estava fazendo minha docência em São Paulo em 2012, 2013, coletando os dados para a docência, eu conheci um colega é, da Universidade de Pittsburgh, Pietro Bon. Ele estava falando, putz, eu tenho uma equipe aqui de cientistas de dados, eles estão trabalhando com aprendizado de máquina, maneira, putz, 2014, ali, 2014, 2015. E aí, vamos trabalhar juntos aí para poder fazer uma análise legal desse banco de dados. Eu estava coletando informações de pacientes com trauma de crânio de forma prospectiva e eu queria arranjar formas de poder predizer melhor aquilo que a gente estava vendo na admissão. E com esse trabalho, né, já bem lá atrás, a gente conseguiu desenvolver um estudo para predizer. Esse foi um dos primeiros estudos em TCE, publicado em janeiro de 2020, que falou de aprendizado de máquina para predizer mortalidade no traumatismo de crânio. E, e aqui a gente mostrou que o uso dessa ferramenta poderia melhorar a nossa acurácia em predizer se o paciente vai morrer ou não vai morrer em 14 dias, os pacientes vítimas de traumatismo de crânio. Então, existem uma série de análises que podem ser feitas, e aqui a análise que mais se associou com o prognóstico foi um modelo melhor que se ajustou a isso foi o Navy Bayes, que mostrou ali uma acurácia de 0,90. E quando eu voltei para Manaus, também tive a sorte de encontrar
num grupo da área básica, que aí a importância da gente, dentro da nossa universidade, procurar aqueles colegas que também têm essa experiência, né? Os cientistas de dados, aqueles que trabalham na parte de computação, né? Engenharia elétrica, e fazer essa cooperação. Eles sentem muita falta também nossa, né, de cooperar. Em muitos locais no Brasil isso daí é possível. Aqui eu tive a sorte de encontrar um grupo interessado nisso. Eles já faziam análises para avaliação de ultrassonografia e mamografia para câncer de mama, para identificar, né, o nódulo, também para tomografia de tórax, e por coincidência eles trabalhavam com professores do INCOR. E com essa parceria aí, a gente começou a trabalhar também dentro dessa área de predição em pacientes vítimas de trauma. Aqui foram outras análises que a gente fez nesse mesmo banco, a gente obteve um pouco melhor, 0,91 na curva. Aqui mostra, aqui é uma figura que mostra na prática que o sistema, o modelo, ele vai aprendendo à medida que ele vai repetindo e vai errando. Então aqui a acurácia no início do treinamento, ele começa abaixo de 60% e vai aumentando ao longo do tempo. Então esse modelo ele se autoajusta e faz com que no final do treinamento você consiga atingir um modelo que vai justificar melhor se o paciente, no exemplo, né? Que vai justificar melhor se o paciente morre ou não morre em 14 dias. Ok? E essas análises não poderiam ser feitas de forma, se a gente não tivesse processadores altamente capazes. Além disso, a inteligência artificial ela está reduzindo custos na pesquisa clínica. A gente sabe que o custo para desenvolver uma droga é da ordem de bilhões, desde a sua fase pré-clínica até a sua liberação pelo FDA. Okay? Então, existem uma série de custos aí envolvidos nisso. Okay? E a inteligência artificial ela pode ajudar em diversos aspectos deste ciclo, né? Do pré-clínico, da molécula no pré-clínico até ela ser disponibilizada comercialmente. Isso daqui eu vou passar para a gente prosseguir na sequência, a gente pode conversar mais a respeito. E aí hoje a gente está mudando o modelo, né? Porque o que acontece? A gente sempre pensa numa pergunta de pesquisa e se baseia na pergunta de pesquisa de acordo com o que a gente aprende na fisiopatologia. Ok? Então, se a glibenclamida, vamos lá, a glibenclamida é uma medicação que ela bloqueia receptores de sulfonilureia. Encontraram que o receptor de sulfonilureia, quando ele hiperexpresso, ele está associado à progressão da hemorragia encefálica pós-traumática. Ok? Putz, então, a gente encontrou isso é um dado fisiopatológico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um inibidor de sulfonilureia para estudar. Então, eu estou partindo de um preceito fisiopatológico para poder desenhar o meu estudo clínico. Eu vou agora analisar a glibenclamida, se a glibenclamida ela melhora a progressão da hemorragia nos pacientes pós-trauma de crânio. Hoje o nosso pensamento ele é assim, ele é lógico, ok? Mas com a grande quantidade de dados que hoje a gente é capaz de armazenar e de analisar, está virando o contrário. A gente está vendo que, putz, caramba, eu estou vendo aqui, nesse monte de paciente com trauma de crânio, que existe uma população que está fazendo uso de uma determinada medicação e que eles estão evoluindo melhor. Não está aumentando o hematoma nos pacientes com contusão. Vamos entender por que isso está acontecendo? Então, a hipótese está começando a surgir a partir dos dados. Isso vem de dados variados, desde sequenciamento genômico, proteômico, das somatórios eletrônicos médicos, dos exames de imagem. E a gente vai para discutir a partir dessas hipóteses geradas por dados, ok? Então, isso é uma mudança de paradigma, pessoal. Aqui, mostrando, só como curiosidade, já medicamentos feitos a partir totalmente
desenhados a partir de inteligência artificial que são sintetizados a partir dessas informações. Então, já tem alguns estudos aí, fase 1, fase 2, dessas medicações, principalmente na área da oncologia. Na nossa área, a gente sabe que a gente já tem, né, diversas aplicações que você consegue obter através de análise rápida de imagem, de sequenciamento de imagem, você consegue obter rapidamente o diagnóstico. Isso auxilia no colega que está atuando no front a identificar a área de penumbra, por exemplo, no caso de um stroke. Então, existem já algumas plataformas que fazem isso, tá bom? Então, com esse monte de dados, com essa grande capacidade de armazenamento e alta capacidade de processamento, a gente está evoluindo cada vez mais nesse aspecto. E é por isso que é tão importante que, nesse momento, a gente comece a catalogar o máximo possível os nossos dados. Que se antes já era importante, hoje mais ainda. Se eu quero desenvolver uma aplicação, uma robótica, né, uma endoscopia de base de crânio, eu quero desenvolver algo em que o sistema vai fazer uma análise em tempo real dos instrumentos utilizados e no final da cirurgia sai toda a descrição cirúrgica para mim ali, baseado nas imagens apenas. Para que eu faça isso, é perfeitamente possível ser feito. Para que eu faça isso, eu preciso ter vídeos padronizados de cirurgias endoscópicas de base de crânio, ok? E nomear os instrumentos e treinar a inteligência para isso. Aqui é um exemplo. A outra coisa interessante são os wearables. Hoje a gente está firmando, hoje a gente está fechando uma parceria muito importante com uma empresa, que é com a Samsung. Então, a Samsung ela tem os wearables, tem o anel, tem o relógio. E a gente está utilizando dessas ferramentas para catalogar informações fisiológicas para poder predizer desfechos de algumas doenças neurológicas. Então, imagina a quantidade de informação que esses wearables eles podem dar, né? E a quantidade de modelos que você pode fazer para poder identificar e fazer um diagnóstico mais preciso. Então, isso de fato é uma realidade. E partindo para a escrita científica dentro desse contexto, tudo não mudou, mas melhorou e ajudou a gente a melhorar na escrita científica com o advento do ChatGPT, que de fato foi o marco na, 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 na pesquisa científica em si, né? A inteligência artificial saiu daquela coisa acadêmica e foi difundida para a comunidade. Todo mundo sabe hoje eu tenho ideia do que é isso. E o ChatGPT ele vem ilustrar bem esse movimento, essa mudança de pensamento global, tá? Então, ele é muito hoje a grande maioria das coisas que já você vai fazer de pesquisa científica, o ChatGPT ele resolve, tá? Para você identificar uma pergunta de pesquisa na hora que você está começando o seu estudo, ok? E eu vou conversar aqui tanto em relação ao chat quanto outras ferramentas que eu acho que são interessantes no nosso meio, tá bom? Todo mundo sabe da importância, né, da pergunta de pesquisa, de como ela tem que ser, né, de como a gente tem que estruturar a pergunta de pesquisa, mas às vezes a gente tem uma dificuldade grande em identificar as perguntas originais. A gente não tem que partir de um banco, agora sim, voltando aqui, ó. A gente não tem eu sempre falei isso, a gente não tem que partir de um banco e caçar dados. Mas o fato é que a gente tem que fazer uma pergunta inicialmente, né? Enquanto essa revolução está ocorrendo, a gente tem que fazer o clássico. Qual é o clássico? Identificar uma pergunta de pesquisa original, tá? E para isso, às vezes é muito difícil. Imagina, alguns têm experiências, que tem acadêmicos aqui também. O quanto tá difícil você encontrar uma pergunta original para fazer revisão sistemática.
todo mundo fazendo revisão sistemática, né? Os chineses, então, nossa, fazem revisão sistemática de um dia para a noite. E é muito difícil encontrar uma pergunta, né, relevante. E, e essas ferramentas, né, o chat e outras ferramentas, elas podem te ajudar a encontrar uma pergunta de pesquisa original interessante, tá? Então, geralmente, quando eu vou fazer, né, alguma pergunta de pesquisa, eu vou lá no chat GPT. Uma coisa interessante, na maioria das vezes, eu converso com o chat em inglês. Por quê? Porque ele se baseia nas informações que estão disponíveis na nuvem e a grande quantidade de informação ela está em inglês, quando a gente fala em termos de pesquisa. Então, eu acabo fazendo em inglês. Ele vai te dar resultados em português? Vai, mas talvez não seja tão acurado. A gente fez, interessante que a gente fez, olha só como é que são as coisas. A gente fez um trabalho de iniciação científica aqui com os alunos, em que a gente pegou as provas de residência de neurocirurgia, R1, R2, R3, R4, R5, e fez uma análise, tanto no chat GPT 3,5 e no chat GPT 4, fazendo as mesmas perguntas, em inglês e em português. E o interessante é que o 3,5 ainda suplantou o 4, mas quando a gente perguntava para se corrigir, o 4 ele se corrigia melhor. E as respostas eram melhor em inglês mesmo, né? A acurácia era melhor em inglês. Isso está mostrando a diferença, né, em termos de língua, ok? Então aqui o prompt você tem que colocar o seu tópico, o contexto e a linguagem que tem que ser acadêmica. Aqui é um exemplo em que eu pedi ali perguntas relacionadas à neuroendoscopia em hematomas subdurais agudos. E aí, o que ele me deu de perguntas que eu poderia fazer e pensar, né, estruturar meu raciocínio. Então, várias perguntas, né, de custo-efetividade, de cuidado pós-operatório, recuperação, até mesmo em treinamento e curva de aprendizado. Sabe que isso é uma técnica, né, que ainda é bem recente. Além do ChatGPT, a gente tem outras ferramentas também que são comparáveis, como o Gemini, por exemplo. Não vejo grandes diferenças assim. Eu sempre faço pesquisa nos dois, sabe? E não vejo muita diferença entre os dois, como vocês podem também, perceber aí. Mas é importante entender que essas ferramentas elas podem te ajudar nesse sentido, contanto que você faça e saiba fazer as perguntas adequadas, ok? Bom, como usar ferramentas específicas para avaliação da literatura sobre o assunto? Isso é uma outra coisa que, às vezes, o chat GPT, é importante falar sempre que ele alucina. Então, ele vai querer sempre ser bonzinho com você. Estou falando do chat GPT, mas genericamente. Pode ser o Gemini, Grok. Eles querem ser bonzinhos com a gente, querem agradar a gente. Então, ele sempre vai responder alguma coisa. Sabendo disso, por quê? Ele vai sempre responder. Porque ele sabe, ele a linguagem de processamento natural, ela vai identificar palavras que estão associadas mais frequentemente à palavra anterior. Então, ele vai falando de um assunto e vai identificando a palavra subsequente, para formar um contexto. E ele pode, inclusive, fazer uma referência dessa forma. Então, ele faz uma referência bibliográfica errada, que ele alucinou e quis responder. Tá? Então, isso daí é um problema da inteligência artificial. Dessas, a que mais se aproxima e menos alucina das que eu tenho disponível é o Grok, que eu vejo que dá as informações mais corretas, mas mesmo assim alucina. Tá? E a gente tem ferramentas específicas, algumas dessas eu vou citar aqui, tem várias. Então aqui é o Elicit, que é uma ferramenta que você inicialmente não é paga, mas depois você faz um upgrade para poder pagar e utilizar. Ele faz uma série de análises
não análises, mas ele já dá uma informação sobre o abstract, qual é o desfecho que é mensurado. Isso ajuda muito, por exemplo, quando você quer fazer uma revisão, ele ajuda. Okay? E dentro desse contexto, vai identificar os artigos publicados relacionados à endoscopia para estrutural agudo. O legal é que você pode fazer isso e transportar para uma ferramenta de referências, como o Mendeley, tá? Mas você sabe que existem outras ferramentas de referência, como o EndNote e o Mendeley, EndNote, PaperPal e tem uma outra que eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus, pode me... as três mais comuns. Esqueci a outra. Zotero, do Zotero. Ok, você pode passar os resultados que você identificar dos estudos para uma plataforma, para um Excel, para te ajudar a catalogar esses dados. Além do Elist, você tem também o site. O site, ele é uma plataforma onde ele se baseia, ele utiliza várias plataformas de bancos de artigos científicos, então ele não vai te dar uma referência errada, ok? Só que para o nosso meio, o banco ele é mais restrito. Então pega mais open source, revistas open source, né? São abertas, revistas que são abertas e acaba você ficando limitado nas informações que ele dá. Mas o legal do site é que quando você faz uma pergunta para ele, ele faz já um resumão do que tem sobre o tema e coloca as referências. Ele faz uma mini introdução para você sobre isso. A que eu mais utilizo para fazer uma revisão de literatura é o Evidence Hunt, porque essa é baseada em dados derivados do Medline, tá? E as pessoas que estão envolvidas no Evidence Hunt, elas são da área de biomédica. Então, faz mais sentido essa plataforma, ok? Também é uma plataforma que ela tem um custo, depois de um tempo você pode ter o free, mas ele é limitado, como a maioria, né, das plataformas, mas essa seria uma das que eu acho que vale a pena a gente que faz pesquisa clínica com isso utilizar, tá? Consensus é uma outra que ficou bem famosa, né? Essa plataforma, porque ela já te dá um consenso ali quando você faz uma pergunta, ela diz como é que está a literatura ao respeito do tema e te dá uma resposta baseada na literatura. Também não alucina e te ajuda a entender como está a literatura sobre o tema que você quer pesquisar, tá bom? Passando isso, Evidence Hunt, mostrando o que a gente pode fazer. É, aqui mostrando um output do site, né? Quando eu pergunto a respeito de neuroendoscopia para tratamento de hematomas intracranianos, ele me dá, ali como eu falei para vocês, um resumo. E claro que você vai revisar isso e vai utilizar, né, as principais informações relacionadas àquele seu interesse. Tá bom? Então, resumindo, tem várias, viu, pessoal? Existem várias. Pode surgir amanhã, né, que você, putz, isso aqui é melhor, eu vou me adequar com essa. Então, a ideia é sempre você fazer uma avaliação não paga, né, e a partir daí identificar os prós e os contras, e aí você definir aquela que você vai utilizar com mais frequência. Tá bom? A inteligência ela ajuda também a gente a escrever uma introdução melhor, ok? A gente sabe que a introdução, ela às vezes eu acho sempre que é um momento crucial ali da sua pesquisa, na hora que você está fazendo a sua escrita, porque ela precisa te direcionar para a sua pergunta. Então, a introdução ela tem que fazer isso, ela precisa te direcionar para a sua lacuna. Tá? A gente vai utilizar aí Google Docs ou Autoré para quem faz estudos cooperativos, em que você pode fazer uma escrita e essa escrita não se perder, em vez de você ter vários documentos no Word, né? Atualizando, data, ok? E aqui eu vou dar um exemplo do que a gente pode fazer utilizando essas ferramentas. Tudo que eu falar aqui, né, em relação a isso, a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa ter um embasamento
do que é pesquisa clínica e de como fazer pesquisa clínica. Porque a inteligência artificial não vai fazer isso para você. Você tem que saber fazer as perguntas adequadas e você tem que saber direcioná-las. A inteligência ela é muito boa não para te dar ideias muito diferentes, tá? Ela vai ser muito boa para estruturar as coisas. E às vezes a gente tem dificuldade para estruturar o nosso pensamento. Então, ela ajuda muito a gente a estruturar o nosso pensamento. Então, para começar, sempre que você for começar uma pesquisa científica, você primeiro tem que identificar, né, lógico, vai ler a literatura, vai ver a pergunta pesquisa e tudo. Depois que você for decidir fazer a pesquisa, você vai lá no Equator Network, você vai digitar lá Equator Network, e aqui você vai ter, né, o outline ali, né, do que você precisa fazer de acordo com a metodologia, um desenho da pesquisa que você vai fazer. Ah, eu quero fazer um estudo de corte. Então aqui você vai ter um checklist chamado Strobe para Observation Studies. Então ali vai ter um passo a passo do que você tem que fazer, como é que você tem que fazer na introdução, como você tem que fazer na metodologia, o que você não pode esquecer, ok? Isso, na hora de você guiar a tua inteligência artificial, na hora de fazer montar, estruturar um resumo, é muito fácil. Ah, vou montar um resumo para o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Eu quero fazer sobre tumores cerebrais. Eu investiguei no meu hospital os tumores da ínsula, no meu hospital. É uma corte prospectiva. E os resultados foram esse. Minha conclusão básica é que os tumores da ínsula, eles são tumores desafiadores e que os resultados foram adequados, né, dentro da nossa estrutura. Ok. Você joga isso dentro de uma inteligência, mas você tem que estruturá-la. Você deu as informações principais, mas você tem que estruturá-la. E essa plataforma aqui, que é o Equator Network, te ajuda a estruturar de acordo com o desenho de estudo que você vai fazer. Tá bom? Aí aqui um exemplo do checklist do Strobe, onde você tem isso aqui, ó, todas as informações. Então, assim, é uma receita de bolo, pessoal, não tem jeito, tá? É uma receita de bolo e você seguindo isso, você diminui muito a sua chance de errar, tá? Então, como é que você vai colocar as informações no papel? Você pode utilizar tanto o Elist e o site para ter já uma ideia ali das suas informações que você quer colocar. Você pode utilizar uma ferramenta de áudio em que você grava aquela sua ferramenta de áudio e ela automaticamente, né, transcreve. Isso economiza seu tempo, tá bom? E depois você faz uma limpeza do que foi obtido no ChatGPT. O ChatGPT ele consegue fazer limpezas das informações desnecessárias, das informações que estão sendo recorrentes. Então ele é bom nisso, tá? Aqui é só alguns exemplos de prompts. Se vocês quiserem, eu posso, não sei como, enfim, eu posso passar isso para vocês. Podem mandar no meu e-mail no final ali. Eu posso passar esses slides para vocês. E daqui é uma forma de vocês estruturarem aí a sua pesquisa do zero ali, né, desde o projeto, tá bom? Então ali coloquei essa estrutura e já mandou, olha, isso daí é a introdução do artigo. Já manda praticamente tudo com todas as informações relacionadas à referência bibliográfica, mas tudo isso tem que ser checado e rechecado. Você tem que colocar a tua forma aqui dentro, tá bom? Beleza. Na realização dos métodos, mesma coisa, você pode utilizar dessas ferramentas para você estruturar os seus métodos, pegando do Equator Network, de acordo com aquelas receitas de bolo que já tem lá, tá bom? Aqui foi um exemplo de uma tese de mestrado de uma aluna, que ela tinha feito a tese de mestrado toda em português. Eu pedi para o chat estruturar a tese dela toda em inglês, de acordo com o Strobe, que é o Guideline de Estudo Observacional. E, além disso, coloquei aqui, descreva a metodologia,
coloque o desenho de estudo, settings, participantes. Isso tudo aqui é o que o Strobe preconiza para esse tipo de desenho. Aí você pede para o chat estruturar dessa forma e ele vai fazer isso de forma muito interessante. Tá? Então, ele monta tudo direitinho aí, como é que foi esse design. Tá? A gente hoje, a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta que é um tutor, não tutor, mas é um auxiliar nas suas pesquisas. Você é o dono da ideia e ele vai te auxiliar a ficar mais eficiente. Então, a gente tem que ver sempre a inteligência desta forma, tá? E hoje não cabe mais a gente não sabe, não dá para usar. Eu prefiro que chegue um aluno comigo mostrando uma estrutura feita, né, com o uso da inteligência artificial, do que aquele, pô, tira da minha cabeça e, putz, tem informações, são coisas básicas ali que poderiam ser evitadas se você utilizasse essa estrutura, ok? É claro que se você não tiver, né, o background de metodologia científica, a inteligência artificial ela vai chegar uma informação para você lá e você não vai saber fazer a auditoria. Você é o auditor da inteligência artificial, porque ela não é você, ela está te ajudando. E você tem que averiguar, tá? Recentemente eu recebi um artigo de um aluno que estava fazendo um estudo de dados secundários, um DataSUS, e aí eu vi que estava bem diferente, não estava batendo assim, né? E, putz, os gráficos muito bonitos, tudo, porém não fazia sentido. Então eu revisei os dados e vi, putz, tinha um erro muito grave ali. E, e aí, qual que é a lição que a gente tira? Eu nem cheguei na parte da estatística, mas qual que é a lição que a gente tira disso? A gente tem que sempre fazer auditoria, tá? Ah, mas eu tenho um específico que faz análise de dados. Pô, beleza. Por exemplo, onde o ChatGPT ele faz análise, o ChatGPT, o Grok, eles fazem análise no Python, tá? Você sabe usar o Python? Uma linguagem, tá, de processamento de informações, muito utilizada é, para quem faz ciência de dados, que é fantástica, mas é muito difícil, tá? O seu aprendizado. Você não tem tempo de aprender, sabe? É difícil. Mas tem muitas pessoas que começaram a aprender justamente porque usam o ChatGPT e querem aprender. Mas a linguagem que ele utiliza é o Python. E ali pode ter erros na codificação. Então, na hora de você analisar os dados, você avaliar isso, avaliar aquela figura que foi criada, aquele dado que foi analisado, você vai ter que checar no programa que você conhece. Então, eu sempre checo no Stata, que é o programa que eu mais utilizo, ou no R. Eu vou lá e qual que é o código para fazer isso que você fez, que eu achei bem legal, essa análise segmentar separada por anos, utilizando regressão linear. Isso eu aprendi tudo com o chat. E aí, eu aprendi isso com ele, mas eu vou fazer uma auditoria no programa que eu conheço e saber que as informações estão batendo. Não tem jeito. A gente precisa fazer isso para poder a gente aprender. Senão a gente só vai estar delegando e não vai estar criando nada. Tá bom? Então aqui o que a gente pode obter, né, com aquelas informações. Tá bom? O inglês, cara, o inglês, putz, melhorou muito o nosso inglês com a inteligência artificial. Isso daí é fato. Daí uma coisa que não dá para negar. O nosso inglês melhorou pra caramba, mas a gente sempre tem que fazer isso, ajustar, revisar a literatura e ajustar. Tá bom? Aqui é um exemplo de como a gente pode pedir para poder se fazer o ajuste do inglês. Proofread for grammatical errors in the church written clearly. Uma coisa importante, a inteligência artificial, como ela tende a prever a próxima palavra, né? Ela tende a circular e a falar muitas informações semelhantes. Então, se você quer encher linguiça, você consegue. Eu te dou uma frase e aí você pede para encher linguiça, ele vai encher. Eu quero mais, não, 2 parágrafos. Ele consegue encher linguiça. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Você tem que o teu texto ele tem que ser enxuto. O texto científico ele é enxuto e você tem que utilizar inteligência não para provocar
novos frutos dentro da mesma ideia, mas sim de enxugar e colocar as ideias principais. Ok, uma plataforma que eu uso bastante é o Grammarly. O Grammarly eu gosto tanto que aí eu pago o Grammarly. Ele também tem funções para avaliar plágio, se você está utilizando muita inteligência artificial ou não, ele tem essa função. Isso daí não é tão eficaz, mas é um filtro, querendo ou não, ok? Aí é um outro detector de inteligência de, de plágio, né, utilizando o chat GPT, tá bom? Isso vai ser cada vez mais utilizado, pessoal, então é importante a gente, tá bom? A gente pode pedir para o chat até, né, para não ser detectado, ser uma linguagem mais humana. Como é que ele faz isso? Quando a gente pede algo para a inteligência, ele estrutura o texto de uma tal forma que as palavras elas têm uma, uma estruturação totalmente, como é que eu posso falar, previsível, ok? Que o ser humano não faz. Então, quando a gente usa as nossas palavras, a gente muda aquelas informações, a gente está alterando a previsibilidade do modelo. Então, quando a gente pede, putz, eu não quero que você seja, que esse parágrafo não seja detectado por uma inteligência artificial. Ele vai fazer justamente isso, colocar e desestruturar um pouco o texto. Mas você tem que estar o tempo todo revisando e ajustando, não tem como, tá? Análise estatística e figuras, várias ferramentas aí podem ser utilizadas, eu não vou ficar falando muito disso, porque o nosso tempo já está estourando. BioRender é uma ferramenta interessante, principalmente para analisar, fazer figuras que são mais relacionadas com a parte molecular da coisa, da neurocirurgia, da neurociência, tá bom? Mas existem também outras ferramentas, tá? O chat está fazendo figuras hoje tão boas quanto, tá? Mas precisa de falar exatamente saber o que falar para poder obter figuras boas, tá bom? Aqui, é, tanto todas as inteligências, na maioria das inteligências artificiais, a gente pode otimizar, né, as inteligências e criar robôs dentro da inteligência para ele fazer uma atividade mais específica, que é só um exemplo que tem um robozinho chamado StatCell que faz análise estatística dentro do chat GPT. Você coloca as informações, ele dá lá, ó, dá umas ideias de visualização, tá? E aí eu não uso isso para o meu artigo, eu vou fazer isso no Stata, mas eu tive a ideia e peço para ele estruturar para mim isso, qual código no Stata ou no é. Ok? Aí como é que ficou minha figura, né? Depois que foi para o Stata, fica assim. Aí, então não uso a figura que é feita no chat GPT. Preciso confirmar. Fazer algo. Ajuda você a identificar melhor a revista para o seu envio. Algumas plataformas que também fazem um pré-peer review do seu trabalho, depois que ele está pronto. E sempre que você utilizar a plataforma, você deve dizer que você utilizou lá para poder melhorar teu inglês, para poder gerar, estruturar suas ideias. Você escreve. E a maioria das revistas hoje já pede um disclaimer a respeito do uso da inteligência artificial. Tá bom? Então aí, só para aprofundar o conteúdo, de que tem várias, né, ferramentas, né, que podem ser utilizadas para esse contexto. A gente tem na academia o nosso curso de pesquisa, que vocês podem se inscrever. E lembrar de se capacitar sempre, que isso é só o começo do uso da inteligência artificial. Não é que é uma panaceia, mas a gente tem que usar ela com inteligência e não deixar que ela assume o pioneirismo da ideia e nem a, o protagonismo das informações que vão ser propagadas, tá bom? Então, de fato, pelo menos nesse momento, não vai resolver, não está resolvendo e não vai resolver todos os problemas ainda, tá bom? E é isso. Utilize IA para reduzir o seu trabalho, não para reduzir a sua capacidade de pensar criticamente, isso é fundamental. E convidando todos, né, para o nosso congresso, agora em julho, de 1 a 5 de julho, em Manaus,
Eu espero que todos participem. Parabéns, presidente, pela excelente aula. Agora chamar o doutor Renato e o doutor Tales para fazerem suas considerações. Boa noite. Primeiramente, parabenizar o Robson pela apresentação, né? Agradecer também a Kelly, a oportunidade, professor Paranhos. Robson, a gente desenvolveu um trabalho aqui em Patos de Minas, justamente na Universidade Federal de Uberlândia, no campus daqui, sobre classificação de imagens, tá? E uma das grandes dificuldades que nós encontramos aqui foi justamente a questão de padronização e coleta de dados. Eu gostaria de saber, por exemplo, se você tem, por exemplo, dentro da Universidade Federal do Amazonas, dentro do hospital que você trabalha, se você tem, por exemplo, a figura de um profissional, de um colega, por exemplo, que é um cientista de dados que presta esse tipo de auxílio, e como que você desenvolve esse tipo de coleta aí dentro da sua instituição, tá? Beleza, Thales. Boa pergunta. A questão de imagens, como é que é a ideia, né? A gente tem existem bancos de imagens públicos, né? Você acha que pode até utilizar bancos de imagens públicos para poder fazer e criar o seu modelo, tanto para tomografia quanto para ressonância. Para ressonância tem mais. E, e a grande questão é que dentro daquele banco a gente não tem as informações clínicas. A maioria dos bancos não tem informação clínica. Então fica muito difícil para dizer prognóstico com os bancos que estão disponibilizados publicamente. Tá? Primeira coisa, a gente tem que entender a dificuldade, que não é só. A dificuldade não é coletar o exame, e sim em classificar as alterações. Porque é dispendioso, é muito tempo para classificar. Mesmo você utilizando ferramentas que ajudam você a classificar mais rápido, você precisa ter um cientista de dados lá, junto com você, para poder fazer a classificação. E isso demora. Tá? E a maioria dos profissionais dessa área, eles não aceitam, não é que não aceitam, mas é claro, assim, ninguém vai trabalhar de graça, né? E a gente, o cirurgião, a gente gosta de fazer o negócio, e, putz, a gente precisa ter fomento para isso. Porque a maioria deles, o cara quando é bom, ele já é pego pela LG, pela Samsung, pelas empresas, e dificilmente existem tempo para poder ajudar a gente nesse trabalho. Então, o que a gente começou a fazer aqui foi utilizar, né, parceria de alunos da pós-graduação da computação, da ciência de dados, com alunos da nossa pós-graduação e de iniciação científica, para começar a desenvolver alguma coisa em conjunto, porque aí é uma tese que vai ser feita nisso. Se a partir dali vai se criar uma aplicação, vai se iniciar uma startup, beleza, tá? Mas a falta de fomento, né, que infelizmente a gente não tem, né, muitas vezes, ela acaba dificultando muito esse processo e acaba ficando muito lento. Todo processo lento, nesse meio que a gente vive hoje, cara, acabou pra gente, né? Porque tá tudo muito rápido. Então, isso é uma coisa que a gente começou a fazer, até a segmentar, né, exames de imagem, tudo de uma forma fácil para poder identificar o que é tomografia alterada e como tomografia normal. Muitas regiões do país não tem tomógrafo, mas não tem radiologista, demora o laudo, né? Sabe disso. Mas ainda não se teve uma ferramenta que a gente poderia, né, até discutir melhor isso para prospectar, né, a nossa realidade. Isso serviria muito para o nosso país, né? Porque a gente tem hoje uma ferramenta que você faz o upload dos dados, ele manda um monte de informação, beleza, um monte de informação é legal, tudo mais. Demora até fazer o upload, até fazer a análise e devolver ele para a gente, demora. Agora, uma coisa mais rápida, né? Que vai essa análise em tempo real, até o momento a gente não tem. Então, a gente tem que utilizar desses artifícios para poder fazer pesquisa nesse meio. E sempre importante é os centros conversarem. O processo colaborativo ele é muito importante nessa situação. Porque existe uma série de editais
atualmente saindo sobre isso. E se a gente se juntar para começar a estruturar projetos que vão permear em torno do nosso interesse neurocirúrgico, né, seria maravilhoso, né? Renato, O professor Dr. Tales, Dr. Robson, primeiramente gostaria de agradecer o pessoal da Sociedade Mineira de Neurocirurgia pelo convite, parabenizar a palestra do Dr. Robson. Já fui moderador da outra vez, né, professor Robson? É... é um tema que eu gosto muito de falar, adoro inteligência artificial. O Sr. Tales ponderou bem a parte do uso da neuroimagem. Vou falar uma coisa que estranhamente, eu recebi hoje do pessoal do CRM, falando. Todo mundo já sabe isso, mas realmente foi a própria inteligência artificial falando que provavelmente até 2030 ela já vai substituir radiologista. Ela mesma fazendo comentário que, como é muito padronizada a questão de imagem, à medida que ela vai complementando o conteúdo clínico com o conteúdo de imagem e vai crescer do banco, ela mesma acaba substituindo. Tem até um projeto que é de Oxford, se eu não estou enganado, que é a Brainomics, que ele está alimentando muito com imagem, e eles já estão fazendo reconhecimento para AVC, já foi aprovado na FDA, acho que essa semana passada, não lembro agora. O Aspect ele já faz automático, então está facilitando muito para evitar, como eu falei, uma das coisas que a gente trabalhou aqui foi com Angels, e um dos atrasos é no laudo da radiologia, acaba que quem lauda é a gente, né? Como a gente acaba laudando a parte da neuroimagem. E a inteligência artificial vai substituir isso daí sem muita dificuldade. Muitos lugares já está substituindo bem. Dentro da área de pesquisa, o professor Robson falou duas coisas que eu gostaria de parabenizar e reforçar muito, principalmente aos alunos que estão assistindo. A inteligência artificial ela é ótima, não tem o que discutir. Eu uso desde finalzinho de 2022, comecei um pouquinho, 2023 realmente foi o auge, né? Mas eu já comecei a usar desde 2022, 2023, quando saiu o chat GPT-3, depois o 3,5, foi o auge do uso. 2024, sem sombra de dúvida, foi o ano que cresceu exponencialmente. Esse ano a gente só estava colhendo os frutos do avanço que ele teve. E aí agora a grande invasão de inteligências artificiais, né? A gente fica... O ChatGPT foi a primeira pública, digamos assim, mas o Gemini do Google, vou falar. O professor Robson falou que aquele tem menor índice de alucinação e a menor resposta é o Grok. Concordo. O Grok é ótimo. Uso muito o Grok para pesquisa. O Gemini, agora o 2,5, muito bom. E o Deep Search deles são ótimos. Inclusive o Deep Search da OpenAI, que é do ChatGPT, o Deep Search de todos eles são muito bons. Um que eu tô gostando muito, eu usei o Manus AI da chinesa, muito boa também para automatizar tarefa, fazer pesquisa, fazer geração de imagem, muito legal. Agora tem o GenSpark também, que tá crescendo, né? Então a quantidade de inteligências artificiais para pesquisa cresceu demais. Reforço que, como eu falei, a ideia para revisão sistemática está acabando e a inteligência artificial está fazendo. Então não tem mais o que. Esquece a revisão sistemática como trabalho de conclusão, trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, é uma coisa que vai sumir, porque a inteligência artificial vai assumir sem sombra de dúvida. A pesquisa em campo vai ser muito mais importante. A meta-análise vai ser substituída. É uma coisa que a inteligência consegue fazer com certa facilidade hoje. Mas, uma coisa que ele comentou que eu quero que os alunos que estejam assistindo prestem atenção é: você não deve simplesmente usar a inteligência artificial para pedir para fazer para você, mas entender e aprender com ela, e à medida que você vai aprendendo, você vai melhorando a sua qualidade prompt. Uma coisa que o pessoal comentava muito antes era realmente sobre o engenheiro de prompt, que já sumiu, né? Uma profissão que nem surgiu, já sumiu. Porque a própria inteligência artificial já melhora o prompt automático. Mas ela não melhora se ela não souber o que ela tem que fazer. Mesmo você pedindo para ela, você tem que ter o refinamento
que só quem conhece, ou tem noção do conteúdo, consegue fazer. E a gente só consegue fazer isso aprendendo com ela mesmo. Eu aprendi muita estatística com a inteligência artificial. Eu aprendi muito critério. Fala assim que o Picos, né, para revisão sistemática, se não fosse a inteligência artificial, o que eu aprendi a desenvolver ele, sabia por conta de pesquisa, mas antes, depois, a hora que eu comecei a usar a inteligência artificial para isso, foi muito fácil. E você ganha muito tempo, revisão sistemática, revisão de literatura. Hoje não tem mais. A própria Nature já aceita a revisão, a parte da revisão de literatura feita por IA. Eles nem criticam mais isso daí, não tem como fugir. Então, realmente é uma coisa que veio para ficar e o que a gente tem que aprender, e o professor Robson falou muito bem isso daí, que a gente tem que aprender a aprender com a IA e fazer ela trabalhar para a gente, não deixar ela substituir. E realmente gostaria de parabenizar, foi uma palestra, uma aula muito bem elaborada, muito bem estruturada, focando nesses assuntos, o conhecimento de prompt, as tecnologias que existem. Uma coisa que eu não lembro se eu tinha falado da última vez, professor Robson, mas a questão do uso do Python. Todas elas usam Python, né? Que é uma linguagem de programação Isso. que hoje é relativamente simples, assim, Python é relativamente fácil de escrever, mas ela consegue se tornar bem complexa. A inteligência artificial usa Python para criar o próprio sistema de busca. Então, é um sistema que se autoprograma. Ele cria sua autoprogramação para fazer a busca. E para melhora de texto, tudo, uso da IA. Eu vou fazer um comentário. Eu não uso mais o Grammarly, tá? Eu parei de usar. Deixou Eu de pagava pagar, ele deixou também. de pagar, não precisa mais. Eu pagava e eu usava muito. Eu parei, porque cara, o Grok, o ChatGPT traduz igual, fica muito bom. Eu parei de usar. Na verdade, eu uso de vez em quando, mas eu parei de pagar, porque tava muito caro. Algumas eu acabo recebendo, eu uso de graça por ser beta tester, outras eu acabo pagando. É, Mas vale muito a pena. Eu acho que hoje. Eu recomendo gastar uns US$ 150 por mês. Eu sei que é muito, mas gastar uns US$ 150 por mês com inteligência artificial vale a pena. Para imagem, para trabalho. Então, realmente vale a pena. Quem não usa. Tem o Adapta também. O pessoal já usou o Adapta? É brasileira, Não. né? Na verdade, junta várias, né? É mais barato relativamente e juntam várias inteligências num só. Para quem não for trabalhar muito a fundo, parece que é bom. Eu nunca usei o Adapta, só vi por cima, mais ou menos. Eu tenho um colega que usa, gostou muito. Então, para quem está começando, talvez começar com o Adapta, que é mais simples, vale a pena. Mas tem muitas. Hoje tem. E o futuro realmente é aprender a usar a gente, né? Hoje eu já tô brincando com a gente. Eu jogo a gente para fazer minhas coisas e vou embora pro hospital operar. Quando eu volto, ele já tá pronto. Pesquisa, trabalho, essas coisas ajudam muito. Mas realmente, parabéns. O foco em pesquisa é muito bom. E eu acho que esse mês vai ser um mês bem interessante pra gente. Acho Beleza. só agradecer a toda a comissão organizadora, Kelly. Vai ser um mês interessante, eu acho, pra gente trabalhar com inteligência mesmo. Não só inteligência, né? Toda a parte de tecnologia dentro da neurocirurgia que vem crescendo muito ultimamente. Thales, quer fazer alguma outra colocação? Tem alguma pergunta aí da plateia? Acho que não, né? O professor Parense queria falar. Paranhos está aí. Olha, uma honra estar aqui junto com o professor Paranhos. Meu professor. Ei, chefe, abre o microfone, nos presenteie aí com sua fala. Paranhos? Renata está falando aí que esse mês de abril, né, é o mês que a gente está dedicando à inteligência artificial. Então, nós vamos ter mais 2 aulas dedicadas ao tema. Renata até preparou um vídeo, né, Renata? Um videozinho meio em cima da hora, tava no celular, então não é muita coisa, mas. Senhor Paranhos, tudo bom? Paranhos. Tudo Tudo bem, bom, querido. chefe? É, foi muito engraçado o Renato conversando com o Rob, dois rindo, pareciam dois nerdzinhos. O Renato rindo de um lado e o Robson do outro, né? Eles falam e riem ao mesmo tempo, como os nerds atrás dos computadores.
Eu queria parabenizar realmente eu já vi essa aula do Robson algumas vezes, e não exatamente essa, mas sobre IA. Tenho tanto questionamento. Esse ano, o congresso da SOBIT, que vai ser de 8 a 10 de maio, eu sugeri que a gente mudasse a área científica toda e todo mundo topou. O tópico principal do nosso congresso desse ano vai ser inteligência natural se sobrepõe à inteligência artificial agregando o paciente crítico. O que a gente vê na terapia intensiva é que aquilo que a gente viu agora no congresso da Society Critical Care Medicine em Orlando, onde os principais prompts das universidades americanas deram aula lá, também foi sobre inteligência artificial na terapia intensiva, o congresso da Critical Care. Primeiro é que as pessoas estão usando a inteligência artificial sem usar a sua inteligência natural. Isso é muito perigoso. O povo oriental, ele não pega um prego sem antes ler como se usa o martelo. O povo ocidental não tem esse hábito. Qualquer aparelho eletrônico que ele usa, ele começa a usar, e enquanto vai usando, vai descobrindo de que maneira aquilo funciona. Só quando ele quebra é que ele vai ler uma nova instrução. Isso tornou uma confusão, principalmente no público jovem, porque o público jovem, quando vê o Marcondes falar da facilidade que ele usa a IA, ou do Robson usar a IA, ele não tem ideia do que esses caras estudaram para chegar a aproveitar da IA, que na verdade não é IA, né? O nosso convidado para vir falar sobre esse assunto aqui no nosso congresso vai ser o Ian Long, da Duke, que é considerado hoje nos Estados Unidos o maior potência sobre o assunto, né? Então, ele se recusa a chamar isso de inteligência artificial. Ele chama de banco de dados inteligente, né? Porque não existe inteligência artificial. Segundo ele, só existe inteligência natural para um dom divino. Há quem tenha e há quem não tenha. E a minha grande preocupação, Robson, é isso, a quantidade de coisas erradas que a gente tem visto. Porque o banco de dados inteligente, o que ele faz é interpretar o que você pede. Botar no banco de dados dele e te responder o que você perguntou. E se você perguntar errado, que a maioria está perguntando errado, a maioria. Esse Yang lá em Orlando, ele apresentou um índice de erros acusado pelas próprias bancos de dados inteligentes. Os bancos de dados inteligentes estão comunicando um ao outro o número de perguntas erradas que estão sendo feitas para eles no mundo inteiro, e o mundo ocidental é campeão nisso. 90% dos erros estão no Ocidente, 10% no mundo oriental. Esse congresso desse ano lá, em Belo Horizonte, nós chamamos o Ian Long a pedido do Nelson Cabini, que é o anestesista, todos conhecem ele, né? Ele é um dos maiores intensivistas de São Paulo, foi líder lá no Einstein, e hoje ele toma conta de todos os programas de banco de dados inteligente do Instituto Albert Einstein, do hospital, inclusive. Então, o Nelson Cabini, que é um dos nossos convidados, solicitou que a gente convidasse o Ian Gong, que aceitou o convite. É uma preocupação grande, né? Porque quando você vê o Robson falar, quando você vê o Marcondes falar, o que a garotada olha, o Renato falou muito bem, ele chamou a atenção dos alunos, prestem atenção, é assim que funciona, preste atenção, tem que aprender a usar. Que a maioria está usando sem ter lido nenhum parágrafo. É como você, quando dá uma aula de trauma de crânio e pergunta quem usa a escala de Coma de Glasgow? Todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta assim, quem já leu o trabalho original? Ninguém. Isso é a mania do povo ocidental, né? E eu fico muito preocupado com isso. Eu não sei o que o Robson e o Marcondes têm encontrado em relação a isso. Pela disposição dos dois, são dois expertos no assunto, né? Sabem bastante sobre o assunto. Mas me assusta um pouco que a inteligência natural não tenha sido bem utilizada para quando se procura esse banco de dados inteligente que alguns chamam de inteligência artificial. Eu queria saber o que tanto o Marcondes quanto o Robson pensa, como é que isso vai ser corrigido. Na neurocirurgia, que na terapia intensiva já estão podando à vontade, já estão realmente ceifando
Não é qualquer um que num plantão pode usar. Maravilha, acho que tudo resume. Obrigado, Suparanis, pela sua presença sempre. E sempre uma pessoa inspiradora, né, de fato. E toda a sua experiência mostra, né, que os perigos que existem quando a gente usa uma ferramenta de forma indevida. Então, assim como qualquer ferramenta que pode vir para te auxiliar, né, na verdade, a inteligência ou o banco de dados inteligente, ele amplifica um ruído, tá? Então, se eu tenho muito erro, eu amplifico esse erro. Então, assim, é para melhorar as ideias, né? Para melhorar a sua capacidade de aprendizado, né? Para estimular isso. O problema é que as pessoas mais jovens pensam que o negócio já veio pronto, já está pronto, aquilo dali eu vou só captar aquilo que a inteligência artificial está me dando, sem eu de fato aprender a base. E então, se não for bem utilizada, a gente está só amplificando os erros. Concordo com o professor Robson. Eu até fiz um. Acho que da outra vez eu cheguei a fazer esse comentário, eu não lembro. E eu refiz isso daí novamente esse ano de novo. Teve um aluno meu Na verdade, foram dois eventos. Um foi um aluno meu da graduação e o outro foi um residente de outra área que veio conversar comigo sobre que tema que ele usaria para TCC. E esse outro foi de um tema de trabalho. Mas assim, a situação foi a mesma. E aí eu falei, ó, você tem dúvida? Pergunta para inteligência artificial. Mas assim, eu tava meio sem tempo, então pergunta para inteligência artificial. Aí ele falou, eu perguntei e ele deu esses temas aqui. Daí eu peguei e li os temas e achei muito superficial. E aí eu peguei e falei, deixa eu refazer. E eu refiz a pergunta para minha inteligência artificial. E aí eu peguei outros temas e falei, professor, por que que o seu chat GPT ele responde melhor do que o meu? E eu fiz a simples comentário com ele, falando, não adianta querer que a inteligência artificial faça milagre quando não existe inteligência natural. E realmente não vai fazer. A inteligência natural, de volto a comentar o que o professor Paranhos falou, realmente não é uma inteligência artificial. Está muito longe de chegar numa inteligência artificial. O Sam Altman até chegou a anunciar o que seria a inteligência artificial geral. Nunca vai chegar numa inteligência que supere a do humano. Falar nunca é muito complexo, talvez um dia, mas eu não acredito que seja nem nos próximos 100, 200 anos. A não ser que eles tenham um ganho de capacidade de processamento de computacional que não existe hoje. Dentro do computador quântico, talvez, mas dentro dos computadores normais, não existe. Nem a tecnologia quântica consegue chegar no processamento cerebral ainda, e está muito longe ainda de chegar nisso. Mas quando a gente joga isso para o que a gente tem de inteligência artificial, realmente é um gigantesco banco de dados que usa comunicação de padrão das respostas mais aceitas e te reproduz exatamente o que ele achou que fosse a melhor resposta. Não necessariamente a melhor resposta. E se eu fizer a pergunta errada, a resposta também é errada. E um método de corrigir isso daí eu vi de uma forma bem interessante, que é para treinar nossas crianças mesmo. Vou dizer que é para as crianças, não é nem mais pro. Vou dizer que para a geração que tá vindo, não sei se dá muito que se dá para salvar mais muito, não. Essa geração que pegou pandemia, eu não sei se dá muito para salvar, não. Vai ser bem mais trabalhoso de salvar. Mas foi um teste que um adulto fez com uma criança, que eu achei muito. Com os filhos dele, né? Ele pediu para as crianças explicarem como é que passa, fazer o processo de como é que passa manteiga no pão. Nada complicado, só simplesmente colocar a instrução de como passa a manteiga no pão. E ele iria seguir exatamente o que estava escrito. Como passar uma manteiga no pão. E a criança, assim, ó, pega a faca, passa na manteiga e depois coloca no pão. E ele fez isso, ele pegou a faca, passou na manteiga de qualquer forma e jogou a faca em cima do pão. Falou, papai, não é assim. Falou, mas foi o que você escreveu. Eu tô fazendo exatamente o que você escreveu. Você não falou, pegue a faca com a parte do cabo, passe a parte do metal na superfície. Descreva com detalhes.
E quando a gente começa a usar essa riqueza de detalhes na inteligência artificial, é que ela consegue dar a resposta melhor para a gente. Então, saber o que pedir para a inteligência artificial é que é o importante. Só que para saber o que pedir, tem que saber o que você quer também, né? Então, eu acredito que realmente o problema hoje é que ninguém saber o que quer e acha que a inteligência artificial vai te dar a resposta como se fosse uma mágica. E não vai, infelizmente, não vai, a gente não vai chegar nesse ponto mágico da inteligência ler o que você quer e responder o que você quer. Então, a gente tem que ir aprendendo com a inteligência e usando ela a nosso favor. A dica que eu dou é realmente vá aprendendo os prompts, vá entendendo a lógica, porque ela não é inteligente, ela não tem a capacidade pura, mas ela tem uma facilidade em ter um banco de dados, uma memória muito mais acessível do que a nossa. Então, use essa memória gigantesca que ela tem, inclusive a capacidade de buscar na internet, de ler muito mais rápido. A capacidade de leitura da inteligência artificial é muito melhor do que a nossa, digamos assim. Interpretação não, mas leitura sim. E ela consegue extrair esses elementos e colocar ali de uma forma mais organizada, desde que você saiba como explicar para ela. Não sei se ajuda dessa forma. Eu até vi, professor, sobre o uso da inteligência artificial na terapia intensiva, que minha esposa ela fez terapia intensiva, né? E é intensivista. E eu dei uma pesquisada sobre o uso e realmente não tem como a inteligência artificial nem a robótica substituir a capacidade de decisão rápida. Não vai existir. No máximo, ajudar a gente a criar protocolo. No máximo. Mas a decisão rápida vai depender sempre de uma inteligência natural. Não tem como substituir. É por isso que os programas de inteligência artificial para o trauma, não trauma de crânio, para o trauma, todas elas estão dando negativo, porque a tomada de decisão é imediata, não dá tempo de se perguntar nada para ninguém, né? Então, as urgências estão todas ainda em, como você disse, acho que daqui a uns 200 anos vai ter alguma coisa que possa colocar na urgência. É, eu achei muito legal, não só a posição do Robson, que é um anjo que eu tenho na minha vida, é uma das crias que eu tenho que eu mais me orgulho, né? E o que você falou hoje, Marcos, foi sim, extremamente inteligente, né? E o Ian Long, lá em Orlando, no Congresso da Critical Care, ele falou uma frase que eu havia muitos anos atrás do meu pai. Meu pai dizia: quem não sabe o que procura não vai saber quando acha. E o Ian Long falou pior, falou: quem não sabe o que procura ou não sabe como procurar, vai achar e não vai saber que achou. E é exatamente isso, né? Você falou exatamente o que a gente está com medo. É a quantidade, não é menino não, é gente grande com preguiça de usar sua inteligência natural, vai para a inteligência, banco de dados artificial, inteligente ou inteligência artificial, acha um resultado errado e trata o doente errado. A gente tem visto, tanto do ADAPT quanto do AVC, informações terríveis. E aí, quando a gente vai cobrar o plantonista, ele fala: mas foi o banco de dados que me deu essa resposta. Sim, tu botou a informação errada para ele. Ele contabilizou o que você falou. Entendeu? Então, assim, isso me preocupa bastante. Mas vamos ver. Esse congresso de 8 a 10 de maio vai me tirar bastante dúvida, que está vindo as estrelas do mundo da inteligência artificial na terapia intensiva. Eu falo uma coisa assim, o banco de dados de inteligência artificial não é muito diferente. Eu sei, é muito diferente, sim, mas assim, do ponto de vista de como a gente aprende. É, ele é. Por mais que a gente fale que ele não é. Que ele é neutro, ele não é, porque depende ele se baseia na quantidade de informações que existe sobre aquilo de como você direciona. Se eu pegar uma informação e direcioná-la várias vezes errado, ele vai tratar aquilo como errada. Ele não vai entender como correta. Então, se eu pegar, sei lá, um cartão, falar que um cartão vermelho e falar que aquele cartão é verde 300 vezes e 100 vezes falar que ele é vermelho, ele vai entender que é verde, porque eu falei mais vezes que ele é verde, não que ele é vermelho. Então a informação, quanto mais. E eu vou te falar, não sei se o professor Robson já percebeu, eu percebi, que os bancos, as inteligências artificiais estão ficando mais burras.
A qualidade de respostas delas estão cada vez mais idiotas, porque ela vai entendendo o jeito que perguntam. Antes ele dava uma resposta muito mais complexa, muito mais elaborada. Hoje, se você não pedir isso no prompt, ele dá resposta curta. Bem superficial, bem completa mesmo. Porque ele entendeu que o usuário geral, que é quem mais usa, não quer uma resposta complexa, ele quer uma resposta simples, ele quer uma resposta direta. Então hoje ele te dá a resposta direta. Você perguntar lá uma coisa, ele vai te dar direto. Você pegar o chat GPT, como ele falou, 3,5 foi melhor que o 4. Foi, porque ele era ele não era viciado, digamos assim. A inteligência Ô, artificial precisa se viciar. Marcotes, Oi. a conclusão disso, assim, o Thales não é nenhum bobão, Kélia não é nenhuma boboca, eu também não sou. Mas se nós três fizermos cada um 10 perguntas para um banco de dados inteligente, a probabilidade da gente ter uma resposta indevida é muito maior que se você fizer a pergunta ou se o Robson fizer a pergunta, entendeu? É esse nível de conhecimento que as pessoas têm que ter para alcançar um benefício do banco de dados inteligente, entendeu? Eu acho que o grande ponto vai ser esse, né? As pessoas entenderem que o banco de dados inteligente é uma ferramenta importantíssima para quem sabe e uma arma de morte para quem usa e não sabe. Thales. Não, mas essas colocações são todas oportunas, né? Mas a gente tem que entender também que a bioética ela evolui. Uhum. Eu creio que quando você vai fazer alguma publicação em qualquer revista de conceituada que tem um crivo, né, ela tem hoje normativas que são extremamente rígidas para você utilizar, por exemplo, a inteligência artificial. Então, na verdade, a gente tem que criar mecanismos que vão regular justamente essa profusão de publicações, às vezes, caça-níqueis, né? Porque se você for utilizar, por exemplo, mecanismos de deep learning, por exemplo, você vai pesquisar alguma coisa e você encontra um resultado completamente distinto. E você manipula esses dados facilmente. Só que a bioética e as comissões realmente que avaliam isso, né? Elas conseguem. O Robson demonstrou várias ferramentas que você pode, inclusive, questionar, por exemplo, as codificações, a linguagem que é utilizada, né? Então, eu acho que não só a inteligência artificial precisa caminhar, mas a gente também precisa caminhar do ponto de vista crítico com relação ao uso dela. Eu acho que uma coisa que fica de lição para todos nós é porque nós, enquanto neurocirurgiões, e eu vejo muito assim, como eu falei desde o início, né, vocês são um exemplo para todos nós. Lembrando que o Thales ganhou um prêmio em que ano, Thales? Você- Em 2022, que é Foi, né? E o seu mestrado foi em? justamente nessa área de Uhum, classificação de imagens, né? exatamente. E por que E que eu estou assim, perguntando várias isso? barreiras que a gente encontra, né, para realizar um trabalho. O Robson, que trabalha com isso cotidiano, o Renato, né? A gente tem muita dificuldade para poder fazer qualquer trabalho de iniciação científica e utilizando, então, a inteligência artificial na medicina, então, é um desafio, porque poucos colegas compreendem a importância e, sobretudo, os gestores, né? Eu acho que os Sim, sim. gestores não têm essa clareza, igual a gente está aqui discutindo. Talvez as gerações, vários estudantes aqui presentes, os gestores não conseguem compreender que essas ferramentas elas facilitam a vida da gente. E eu acho que isso mesmo, Thales, eu acho que uma lição que fica para todos nós, né, e tomando vocês três aí como nossos grandes exemplos, é que o neurocirurgião, diante disso tudo, ele não deve só ficar na plateia. A gente precisa se informar. É comprovado já que se você se dedicar 5 minutos, não são 10, não são 15, são 30, 5 minutos para um determinado assunto todos os dias. Se você estudar com afinco, poucos minutos, você vai saber mais do que 80% ou mais, não sei quanto que é o percentual, mais do que a maioria das pessoas sabem a respeito daquilo. Então, como é que a gente aprende? Fazendo, estudando, se dedicando, para que a gente não dependa de outra pessoa. Imagina se tudo que o Robson mostrou hoje, que o Dr. Robson mostrou hoje, se ele dependesse de alguém para fazer para ele. A gente sabe o tanto que é ruim a gente depender de uma outra pessoa.
Eu, por exemplo, comecei a aprender a fazer vídeo, esses vídeos que a gente coloca no grupo, porque eu comecei a passar raiva demais, porque eu tinha que depender de acadêmico para fazer. Eu falei, eu tenho que sentar e aprender a fazer. Ficou péssimo, às vezes fica muito ruim, mas depende de mim. Então, a gente precisa se informar, estudar e usar essas ferramentas, como o professor Paranhos falou, em nosso favor, mas nós não devemos ficar à margem, não. Pra você ter uma ideia, eu olhei, Renato, outro dia um cursinho de Instagram aí, de inteligência artificial para médico, acho que era um sábado, R$ 5.000. E assim, será que eles sabem um pouco do jeito que vocês sabem? Do jeito que vocês três sabem? Não sei, né? Não sei. Vocês sabem muito. Por quê? Usam muito, estudam muito, se dedicam muito. Então, é mérito de vocês e uma inspiração para todos nós. Então, nós precisamos usar. É um bicho de sete cabeças até a gente começar a usar, até a gente começar a fazer parte do nosso dia a dia, a gente vai filtrando aquilo que serve para nós, aquilo que não serve para nós. E eu acredito que nessa cadeia evolutiva aí, as pessoas que vão fazendo uso errado ou indevido da ferramenta, elas vão sendo eliminadas assim, naturalmente. Não é? É uma coisa que não vai vingar. Eu acho que isso é muito natural. Mas, assim, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, principalmente a presença do professor Paranhos, né, que é o nosso guru aqui, e Desculpa. agradecer, né, a todos vocês. Renatinho, você consegue soltar aí o vídeo, né? Esse mês ainda, né? Nós vamos ter, é o mês que nós dedicamos à inteligência artificial, então nós vamos ter temas específicos e nós contamos com o Thales aí. Renatinho vai estar viajando na semana que vem, mas na outra já está de volta. E, Renatinho, pode soltar o vídeo e já encerrar para nós. Estamos firmes em Manaus aí no começo do mês, né, presidente? No começo do mês de julho. Julho, dia 5. É um videozinho simples que de novo eu fiz no celular, usando o Canvas, um pouquinho de inteligência artificial do. Na verdade, eu usei o View 2, né, do Google, que não está disponível ainda. Mas é um videozinho simples, assim, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. A gente coloca No Instagram depois. no Instagram depois. Dá pra ver? Dá para ver. Esse é o nosso mês da tecnologia. Muito bom, Renatinho. Muito obrigada. Eu fiz um Pessoal, vídeo muito curto pra não ficar obrigada mais uma pesado. vez. Não, tá ótimo. Presidente, depois a gente disponibiliza o seu e-mail, né, para as pessoas poderem enviar aí. E fica de sugestão aí um curso, né, presidente, na academia sobre inteligência artificial. Nós já temos os professores, né? Com certeza, boa ideia. Mas cobrar R$ 5.000 é complicado. Um abraço, pessoal. Ótima semana. Abraço, até mais. Bom final de semana pra vocês. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.